Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Coelho e esse é o canal Histórias de Músicas. Hoje eu estou aqui não para falar de uma música, como eu venho fazendo nos últimos vídeos, mas sim de um fato bem curioso acontecido aqui no Brasil no final dos anos 70, mais especificamente no final de janeiro de 78, em que a banda inglesa de punk rock Sex Pistols viria ao Brasil para fazer alguns shows, eles desceriam no Rio de Janeiro. Porém, o que aconteceu? Bem, eu vou contar nesse vídeo de hoje. Bem, para quem não conhece, a banda Sex Pistols ela é muito famosa como uma das precursoras do movimento punk rock inglês. Ela é responsável pelo lançamento daquela estética clássica do punk, em que são usadas calças de couro, roupas de couro, jaquetas, moicanos coloridos, brincos, alfinetes de fralda, bottoms, enfim, a estética punk, boa parte daquela imagem clássica do punk, com suas botinas, com todos aqueles ornamentos, eles são oriundos de uma estética lançada pelos Sex Pistols, que, junto com o seu empresário Malcolm McLaren e da esposa do Malcolm McLaren, a Vivienne Eastwood, que tinha uma loja de roupas para vender as roupas que faziam parte da moda punk, lançaram todo um mercado, todo um nicho que era explorado pelos Sex Pistols e que lançou moda na Inglaterra da segunda parte dos anos 70, principalmente a partir de 76. E os Sex Pistols eles atingiram, apesar de eles serem censurados na Inglaterra, isso acabou sendo bom para a imagem da banda, porque o punk, como uma sua característica transgressora, e a proibição das músicas fez com que o single God Save the Queen fosse muito procurado, principalmente pelos jovens, alcançando o topo da Billboard. E lembrando que se tratava também do jubileu de prata da Rainha Elizabeth II. Então, a música, que apesar do nome, Deus Salve a Rainha, God Save the Queen, era uma crítica ao sistema econômico inglês, ao sistema cultural inglês, a toda a família real. Então, a música ela é bem crítica nesse ponto. E God Save the Queen, como um single de sucesso, atingiu também outros países, chegando ao Brasil em 77, com uma coletânea lançada por uma revista de música, em que trouxe não só os Sex Pistols, mas também várias bandas de punk rock que faziam sucesso, como os Ramones também. Essa coletânea trata-se da coletânea da revista Pop. E assim chegou primeiramente os Sex Pistols no Brasil. Bem, mas os Sex Pistols estavam fazendo uma turnê nos Estados Unidos antes de virem ao país, passaram por Kentucky, enfim, e depois desceriam no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, para um show. Mas quais as exigências da banda inglesa? Não eram muitas exigências, então eles acabaram sendo coerentes com o movimento punk, ou com essa atitude punk que eles possuíam, ao fazerem poucas exigências, tanto que eles chegaram sem a reserva do hotel. E eles acabaram ficando na casa de um dos representantes da Phonogram no Brasil, que era a empresa que estava trazendo Nevermind the Bollocks, o disco do Sex Pistols ao país. E eles não ficaram nem em hotel, ficaram hospedados na casa lá do representante, tomando cerveja, na piscina, estava um calor danado, era verão. E também eles fizeram uma outra exigência bem estranha, que foi eles deveriam ser recepcionados por Ronald Biggs, o famoso ladrão do trem pagador inglês, do trem de correio inglês, um assalto muito famoso que aconteceu em 66 e que Ronald Biggs, nos anos 70, acabou vindo ao Brasil foragido e aqui estava, ele não poderia sair do país. E o Sex Pistols, sabendo que ele estaria aqui, exigiu que o Ronald Biggs recebesse eles no hotel e também participasse dos shows aqui no país, recitando poesias no intervalo das músicas, uma coisa bem curiosa aí, que só irônica, anedótica.
Então, né, todo esse clima, né, essa expectativa foi criada para a vinda dos Sex Pistols. Porém, não foram todos os músicos que chegaram aqui no país. Bem, a principal figura dos Sex Pistols é o Johnny Rotten, né, o vocalista, figura da banda, né, enfim, ele é figura muito emblemática. Porém, ele já estava em um processo de separação da banda. Os Sex Pistols estavam em crise, estavam começando a ter uma cisão interna. E o Ronald Biggs, o Johnny Rotten, ele nem veio ao país, nem veio ao Brasil. Ele ficou lá, ele voltou para a Inglaterra, e nesse processo ele já estava montando a banda dele, Peel, né, conhecida aqui, e saindo do Sex Pistols. O empresário Malcolm McLaren também já estava esperando o final da banda e, né, entendia que aquela imagem comercial que ele explorou do Sex Pistols estava começando a se esgotar. Então todo esse clima de crise, né, após a turnê nos Estados Unidos, ele estava se instalando. Então o Johnny Rotten nem veio ao país, nem veio ao Brasil. E o Sid Vicious, né, que era muito doido, assim, muito louco e tal, bebia muito, fumava muito, usava muita droga. Ele, no avião, antes de vir para cá, ele acabou, na verdade, vindo de Kentucky, né, na última parada, antes de vir ao Brasil, numa viagem de 1h30, mais ou menos, ele apagou. Né, ele estava tomando muito tranquilizante, muito álcool. Ele chegou aí para emergência médica, ficar internado na UTI, lá nos Estados Unidos ainda, sem condições de seguir viagem ao Brasil. Né, ele, segundo consta nos jornais da época, ele corria risco de vida. Então ele acabou não vindo. Então, no final de janeiro, vieram para o Brasil apenas 2 músicos, né? O Steve Jones e o Paul Cook, que, para a surpresa da imprensa, como consta nos jornais da época, eles se tratavam de pessoas muito educadas, muito receptivas, né? Não faziam jus àquela fama que eles possuíam de desordeiros, de bagunceiros, enfim. Então, eles chegaram tranquilamente no Rio, ficaram na casa do representante da Phonogram, né? E, bem, como não tinha condições de fazer o show sem o Sid Vicious e o Johnny Rotten, eles foram para a praia. Estavam lá com o Ronald Biggs, né, o famoso ladrão inglês, né, que estava foragido aqui no Brasil. E um ator foi contratado, né, por eles, para, enquanto eles estivessem na praia, eles serem vigiados pelo que seria um oficial nazista, uma pessoa com fardamento nazista, com símbolo da suástica no braço, né, que tratava-se logicamente de um ator, e esse ator ficava passando de um lado para o outro para vigiá-los. Né, uma situação bem inusitada, assim, bem engraçada, né, e isso estava sendo fotografado, filmado. Depois foi levantada a hipótese, né, e na verdade existiu realmente esse filme. Seria o primeiro documentário sobre o punk rock, e aquilo ali se tratava de uma encenação para ser usada no filme. Então, né, após isso, os músicos aproveitaram a cidade, enfim, mas infelizmente acabou não acontecendo o show dos Sex Pistols no Brasil, para a frustração não só das pessoas que estavam esperando por eles aqui, mas também pela imprensa, enfim, né, porque era uma banda que causava todo um choque cultural. Então, se tinha no movimento punk o Sex Pistols, o The Clash na Inglaterra, o Ramones, né, nos Estados Unidos, entre outras bandas muito famosas, o Iggy Pop, né, que foi um precursor também, The Damned, enfim, uma série de bandas, e o movimento punk também já estava chegando no Brasil. Mas o que ficou de lição, né? Então, os Sex Pistols, né, foi a primeira vez que pisaram aqui no país, que esses músicos vieram para cá, causou uma comoção, né? Foi feita uma cobertura jornalística relativamente expressiva, porque vários jornais estavam esperando pela banda inglesa. Então, se for feita uma consulta na Biblioteca Digital Nacional, né, na consulta do material disponível online, né, se você lança lá Sex Pistols e lança o período que eles estiveram aqui, estiveram no Jornal do Brasil, Correio Brasiliense, Revista Manchete, foi uma cobertura midiática grande.
considerando, né, toda a expressividade que o movimento punk ele já ganhava e que extrapolava a Europa, né, chegando na América do Sul. Por mais que o show não tenha acontecido, muitas pessoas passaram a conhecer os Sex Pistols e toda a mística envolvida ao redor da banda, que vomitava no público, cuspia, proferia palavrões, xingava a rainha, tinha toda a ironia nas letras, né, pregava o anarquismo. Então esse foi o primeiro impacto e, né, o que ficou, né, foi essas cenas bem curiosas, né, enfim, né, depois né, os músicos que não vieram ao Brasil, como Johnny Rotten, acabou seguindo uma outra carreira na banda que ele formou posteriormente. O Sid Vicious, infelizmente, não morreu em 70, né, nesse internamento, mas ele veio a morrer posteriormente. Então, de certa forma, foi um fim trágico, né, para uma banda que marcou uma época e que teve uma vida curta. E que esteve, né, pelo menos parte dela, veio ao Brasil no momento pós-auge, né, já dentro de início de uma crise que logo em seguida a banda veio a acabar. Mas é isso, pessoal, essa história dos Sex Pistols no Rio de Janeiro, um show que não aconteceu. Espero que vocês tenham gostado da história e até a próxima com histórias de músicas. Muito obrigado.